Imagine por um instante que o céu se rasga em um piscar de olhos, e milhões de almas fiéis são elevadas em um êxtase divino, deixando para trás um mundo mergulhado no caos absoluto. E se isso acontecesse agora, neste exato momento, enquanto você assiste a estas palavras? O que viria em seguida, nos minutos e horas que se seguem? Meu irmão, minha irmã, você está prestes a mergulhar em uma revelação que pode alterar o curso da sua eternidade, uma verdade bíblica que clama por sua atenção imediata, antes que seja tarde demais. Nesta jornada que iniciaremos juntos, desvendaremos os mistérios do arrebatamento e o turbilhão que o segue, uma promessa de iluminação espiritual que ecoa das páginas sagradas da Bíblia, essenciais para sua salvação e preparação. Você está prestes a experimentar uma mudança sobrenatural em sua vida. Nos próximos dias, o céu pode abrir uma porta inesperada, trazendo uma bênção financeira e de saúde como resposta divina, aliviando suas cargas e enchendo sua alma de paz indescritível. Se esta mensagem ressoar em seu coração, demonstre sua fé e gratidão deixando seu like, inscrevendo-se no canal, e se o Espírito Santo tocar, apoiando com uma oferta através do Valeu Demais, para que mais almas sejam alcançadas por esta luz. Permita-me guiá-lo através das Escrituras, onde o Senhor revela seus planos com uma clareza que transcende o tempo. Voltemos nossos olhos para 1 aos Tessalonicenses capítulo 4 versículos 16 a 17, onde o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, declara: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Aqui está o cerne do arrebatamento, um evento súbito e glorioso onde os fiéis são elevados para encontrar o Salvador. Não é uma invenção humana, mas uma promessa divina, um resgate celestial que separa os justos do juízo vindouro. Mas o que acontece imediatamente após esse momento sublime? Considere o cenário. Em um instante, como o piscar de olhos descrito em 1 aos Coríntios capítulo 15 versículo 52, o mundo perde milhões de pessoas. Aviões caem sem pilotos, carros colidem em rodovias movimentadas, hospitais ficam sem médicos e enfermeiros devotos, famílias são dilaceradas com entes queridos desaparecendo no ar. O caos irrompe como uma tempestade furiosa, ecoando as profecias de Mateus capítulo 24 versículos 21 a 22, onde Jesus adverte sobre uma grande tribulação, tal como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá. Imagine as ruas das grandes cidades brasileiras, como São Paulo ou Rio de Janeiro, onde o tráfego já é caótico, agora transformadas em cenários de pânico total. Sirenes ecoando, pessoas correndo em desespero, procurando explicações para o inexplicável. Esse caos não é mero acidente, é o prelúdio da tribulação, descrita no livro do Apocalipse, onde o anticristo surge para enganar as nações, como profetizado em 2 aos Tessalonicenses capítulo 2 versículos 3 a 4. Nos minutos seguintes ao arrebatamento, o vácuo deixado pelos santos permite que forças das trevas avancem. Governos entrarão em colapso, economias ruirão, e a humanidade, em sua cegueira espiritual, buscará respostas em mentiras. Pergunto a você, está preparado para esse dia? Ou será que, como os virgens tolas da parábola em Mateus capítulo 25 versículos 1 a 13, você ficará para trás, sem óleo em sua lâmpada, clamando em vão? Conectando isso aos nossos dias, observe como as profecias se alinham com o mundo atual. Vemos guerras e rumores de guerras, como Jesus predisse em Mateus capítulo 24 versículo 6, com conflitos globais e tensões que escalam a cada notícia. Aqui no Brasil, enfrentamos desafios econômicos, desastres naturais e uma sociedade cada vez mais dividida, ecoando os sinais dos fins dos tempos. Os terremotos em diversos lugares, as fomes e pestes, não são esses os prenúncios? Em Apocalipse capítulo 6 versículos 1 a 8, os 4 cavaleiros trazem conquista, guerra, fome e morte, e quantos de nós não vemos sombras disso em nossa realidade? O Senhor nos alerta para vigiar, pois o dia e a hora ninguém sabe, exceto o Pai, como está escrito em Mateus capítulo 24 versículo 36. Mas os sinais estão aí, clamando por arrependimento e preparação. Pense na profundidade disso, o arrebatamento não é apenas um evento futuro, é uma chamada urgente para a santidade agora. Em nossos lares brasileiros, onde a fé é tecida no dia a dia, com orações ao redor da mesa e cultos familiares, imagine o impacto se o arrebatamento ocorrer. Pais desaparecendo, deixando filhos incrédulos, igrejas esvaziadas de seus líderes piedosos. O caos imediato seria o nascimento da grande apostasia,
como Paulo descreve em 2 aos Tessalonicenses capítulo 2 versículo 3. E você, onde estará? Essa revelação não é para amedrontar, mas para despertar. Como em Romanos capítulo 13 versículo 11, e isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Avancemos na narrativa bíblica. Após o arrebatamento, o mundo mergulha em trevas espirituais, permitindo a ascensão do homem do pecado. Em Daniel capítulo 9 versículo 27, vemos a aliança com muitos por uma semana, marcando o início da tribulação. Nos primeiros momentos, o pânico global leva a explicações falsas, abduções alienígenas, catástrofes naturais ou conspirações humanas. Mas as Escrituras nos dizem a verdade, é o juízo de Deus sobre um mundo rebelde. Como em Apocalipse capítulo 3 versículo 10, o Senhor promete guardar os fiéis da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Reflita sobre os personagens bíblicos que prefiguram isso. Enosh, em Gênesis capítulo 5 versículo 24, andou com Deus e foi levado, sem ver a morte, um tipo do arrebatamento antes do dilúvio. Noé e sua família foram preservados na arca durante o juízo, mas os fiéis de hoje serão elevados antes da grande tribulação. Elias, em 2 aos Reis capítulo 2 versículo 11, foi arrebatado em um carro de fogo, um testemunho vivo da glória que espera os justos. Esses exemplos não são mitos, são lições divinas para nós, mostrando que Deus resgata seus escolhidos antes do caos total. Nos dias atuais, vemos o cumprimento profético em avanços tecnológicos que facilitam o controle global, como o selo da besta em Apocalipse capítulo 13 versículos 16 a 17. Chips, vigilância digital, não são esses os preparativos? Aqui no Brasil, com nossa dependência de sistemas bancários e identidades digitais, imagine o caos econômico imediato após o arrebatamento, bancos paralisados, mercados vazios, fome se espalhando como praga. Jesus nos adverte em Lucas capítulo 21 versículo 36, vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem. O que isso significa para a sua vida? Uma urgência espiritual que não pode ser ignorada. Pergunto, e se o arrebatamento acontecesse em uma hora? Você estaria pronto? Essa verdade bíblica oferece sabedoria inestimável, uma reciprocidade divina onde Deus revela seus segredos aos que o buscam, como em Amós capítulo 3 versículo 7, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Ao compartilhar isso, imploro que valorize essa graça, engajando-se com o conteúdo que edifica a sua fé. Continuemos explorando o caos imediato. Nos primeiros minutos, comunicações globais falham, redes sociais, como as que usamos diariamente no Brasil, inundadas de relatos de desaparecimentos. Líderes mundiais convocam emergências, mas sem os cristãos verdadeiros, a moral desaba. Em Isaías capítulo 24 versículos 1 a 6, a terra é virada de cabeça para baixo, seus habitantes queimados, poucos restando. Isso não é exagero, é profecia. Conectando ao presente, observe como pandemias recentes ecoam as pestes profetizadas, e desastres climáticos refletem os juízos de Apocalipse capítulo 16. No Brasil, inundações e secas nos lembram de vigiar. O arrebatamento separa o trigo do joio, como em Mateus capítulo 13 versículos 24 a 30, deixando o mundo para a ceifa final. Imagine o impacto emocional, famílias em luto, sociedades em desordem. Mas para os deixados para trás, há esperança no arrependimento, embora com tribulação. Em Joel capítulo 2 versículo 32, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essa é a autoridade das Escrituras, provando que Deus é misericordioso. Ao prosseguir, considere os selos do Apocalipse, o primeiro traz o anticristo em um cavalo branco, conquistando com engano. Imediatamente após o arrebatamento, ele surge, oferecendo falsa paz. Em nossos tempos, líderes carismáticos prometem soluções globais, não é isso um sinal? O medo da perda é real. Perder o arrebatamento significa enfrentar horrores indizíveis. Como em Hebreus capítulo 3 versículo 15, enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Urgência clama, prepare-se agora. Na narrativa, o caos se intensifica com guerras, como o cavalo vermelho em Apocalipse capítulo 6 versículo 4. Conflitos globais explodem, ecoando nossa era de tensões internacionais. Aqui no Brasil, com nossa rica herança evangélica,
igrejas cheias nos domingos, imagine o vazio súbito. Pastores elevados, congregações em pânico. Isso nos leva a refletir sobre a autenticidade na fé. Profundamente, o arrebatamento revela o amor de Deus, resgatando-nos como em Êxodo, onde Israel foi livrado antes das pragas finais sobre o Egito. Moisés, um tipo de Cristo, guiou o povo, Jesus nos elevará. Nos dias atuais, sinais como o retorno dos judeus a Israel, como em Ezequiel capítulo 37, confirmam que o tempo é curto. Sem datas, mas com vigilância, como em 1 aos Tessalonicenses capítulo 5 versículo 2, o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. O caos imediato inclui colapso econômico, o cavalo negro trazendo fome em Apocalipse capítulo 6 versículos 5 a 6. Preços exorbitantes, escassez, vemos preâmbulos na inflação global e crises alimentares. Para nós brasileiros, com desigualdades sociais, isso toca fundo. A Bíblia oferece esperança. Em Filipenses capítulo 4 versículo 19, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Avancemos, o cavalo amarelo traz morte, 1/4 da terra perecendo. Pânico, doenças, violência, o mundo sem o sal da terra, os cristãos. Mas Deus preserva 144 mil selados em Apocalipse capítulo 7, testemunhas na tribulação. Isso mostra seu plano contínuo. Conectando, movimentos ecumênicos atuais preparam o caminho para a religião falsa de Apocalipse capítulo 17. Pergunto, o que você perderia ignorando isso? Paz eterna, glória celestial. A curiosidade que o trouxe aqui é o Espírito Santo chamando. Ao final desta revelação, sinta o peso da verdade. O arrebatamento e o caos imediato não são ficção, são promessas bíblicas para despertar almas. Vigie, ore, viva em santidade. Você está prestes a experimentar uma mudança sobrenatural em sua vida. Nos próximos dias, o céu abrirá uma porta inesperada, trazendo uma quantia de dinheiro e saúde como resposta divina, aliviando suas preocupações e enchendo sua alma de conforto indescritível. Se esta mensagem tocou seu coração e abriu seus olhos para a urgência da salvação, demonstre sua fé e gratidão com um like, compartilhando esta luz com amigos e familiares, inscrevendo-se para mais revelações divinas, e apoiando o canal com uma oferta através do Valeu Demais, para que juntos espalhemos esta verdade eterna. Que Deus o abençoe abundantemente. Amém.